Vai gravar? Bom, boa tarde, começando mais uma aula. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, um simulado, para revisar os últimos conteúdos, no caso, orações subordinadas, adjetivas, substantivas e adverbiais. Eu tenho algumas questões também sobre orações coordenadas. Então, a partir desses exercícios, a gente vai fazer uma revisão de conteúdo, ok? Eu vou ligar a luz aqui, porque eu tô achando muito escuro. Tô achando que tá muito escuro aqui. Eu acho que agora melhorou. Melhorou, né? Eu só gostaria de saber eu só gostaria que vocês me confirmassem se na aula passada eu concluí o conteúdo, orações subordinadas adverbiais. Alguém consegue me falar? Acho que concluiu, prof. Ah, tá. Obrigada, Vinícius. Bom, então vamos aos exercícios para não perder tempo. E se a gente não conseguir terminar, não tem problemas, porque eu vou disponibilizar para vocês aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês concluam depois, tá? Trocado aqui. Bom, vamos lá. Aos exercícios. São 10 exercícios. A maioria de marcar X, somente esse é aberto, tá? Para vocês colocarem por extenso qual a classificação dessa oração substantiva. Então, aqui já estou falando que são orações subordinadas substantivas. Então, vocês só precisam colocar qual dos 6 tipos são, né? 10, que eu acredito que não vai dar tempo da gente fazer. Nós vamos fazer aqui rapidamente essas primeiras. Aqui na número 1, eu mandei isso aqui de manhã no grupo, tá? O pessoal aí do Pará, e o moço pediu para que pudesse imprimir para vocês. Então, eu já mandei hoje de manhã lá no grupo. E serve também para vocês que são os alunos daqui mesmo, de Campo Grande. Já foi enviado esse material aqui em PDF, inclusive. Um aluno da manhã converteu para mim e eu já enviei lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, depois que a gente concluir, eu vou enviar o gabarito para vocês. Então, até onde a gente realizar esse exercício, eu vou enviar para vocês, ok? Na verdade, eu já tenho uma opção, o gabarito que eu fiz com a turma da manhã até a 9. Então, assim que terminar, finalizar a aula, eu vou enviar esse arquivo para vocês lá no grupo, e vocês podem conferir, né, a resposta de vocês e realizarem a questão 10 e a gente corrige na próxima aula. Bom, vamos lá. Número 1. No seguinte grupo de orações destacadas, você vai observar qual tipo de oração subordinada que nós temos aqui. 1. É bom que você venha. Essa primeira oração, vocês acham qual é a classificação dela? Ela é uma objetiva direta, uma subjetiva ou uma predicativa? Então, nós temos aqui só essas 3 opções, olha. Objetiva direta, subjetiva ou predicativa. Analisando aqui essa parte, né, que vocês vão analisar. Observando aqui, vocês acreditam que qual seja a classificação? Gente, um de cada vez, tá? Quem vai falar primeiro?
precisa todo mundo falar ao mesmo tempo. Vamos, gente. Objetiva, professor. Objetiva? Ai, tá baixinho aqui o volume. Agora melhorou. Agora acho que eu estava ouvindo baixinho vocês. Vamos analisar aqui. É bom que você venha. Bom é um verbo? Então, a gente tem... Não. Não. Tá. Então, que você venha não está completando um verbo. Portanto, não pode ser, né? Não pode ser objetiva direta. Porque objetiva direta é quando exerce o papel de objeto direto, que completa um verbo transitivo direto. Então, aqui, a gente já pode ir por eliminação, tá? Então, a gente aqui já elimina a e a C. Pronto. Aí, restam subjetiva e predicativa. Estou falando subjetiva porque nós temos duas subjetivas aqui. É bom que você venha. Então, esse que você vem está completando um nome, né? Predicativa é quando completa o nome. Deixa eu abrir aqui para vocês. As orações. Vou abrir substantivas. Para a gente ver a predicativa. Tá? Tem uma regrinha especial ali da predicativa. Ó. É aquela que funciona... eu vou compartilhar minha tela, gente, porque daí eu posso trocar aqui os arquivos, fica mais fácil. Então, aqui, nós temos... Deixa eu ver um pouquinho para vocês verem. Oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que funciona como predicativo. Então, substitui o predicativo da oração principal. E aparece o verbo de ligação ser. O mais comum é o ser. Então, na maioria dos casos da oração substantiva predicativa, nós vamos ter aqui a ligação da oração principal com a oração subordinada, que é essa oração subordinada substantiva, pelo verbo ser. Então, olha aqui o exemplo. O certo é que ficariam sozinhos uma parte da festa. Nosso medo era que você reagisse agressivamente. Então, aqui a gente vê que bem antes, antes desse que, né, que é uma conjunção integrante, que nós temos o verbo ser imediatamente. Então, ao lado. Não é ali no começo da frase, é bem ao lado, junto, um do lado do outro. E a subjetiva é aquela que exerce o papel de sujeito, aqui, ó. Exerce o papel de sujeito na oração principal. Então, a gente observa ali a oração principal e vê se tem um sujeito. Se não tem um sujeito, quer dizer que essa oração subordinada está funcionando como sujeito. Convém que você esteja aqui amanhã. Vamos ver o exemplo novamente? Ó. É bom que você venha. Estão vendo? Então, partindo dessa explicação bem breve, né, sobre orações substantivas, predicativas e subjetivas, qual vocês acham que é a alternativa correta? Essa primeira frase, ela é subjetiva, exerce o papel de sujeito, ou ela é predicativa, exerce o papel de predicado? Subjetiva. Subjetiva, muito bem. Anthony, você é novo? Não. É a primeira vez que eu ouço a sua voz. Tem um sotaque diferente. É que o fone estava estragado, é agora que eu percebi, aí tirei e agora dá para falar.
Ai, que bom. Obrigada pela participação. Então, subjetiva. Então, a gente elimina mais uma aqui. Gente, por que que eu estou fazendo assim? Esse processo é um pouquinho mais demorado? Sim. No entanto, quando vocês forem fazer uma prova, a prova real mesmo lá, o exame de seleção do IF ou de qualquer outra instituição, vocês vão ter que fazer esse raciocínio, sabe? Um pouquinho mais rápido. Mas vão fazer esse raciocínio, vão eliminando. Vocês podem rabiscar a prova mesmo, rascunhar lá e escrevendo tudo até vocês encontrarem a resposta correta, porque a intenção é que vocês acertem o máximo de questões possíveis, certo? A intenção no final é essa. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma, por eliminação, é uma forma de você responder um simulado ou uma prova, tá? Ah, tá. O Davi falou que começou. O Davi, você começou hoje? Falou que entrou Sim, no. Você é daqui mesmo? Ou é de sou. outro estado? É que só me botaram no grupo agora. Entendi. E você começou a participar das aulas hoje, então? Da minha, no caso? Sim, Ah, tá. Mas fique tranquilo, me pede depois lá no privado para eu te enviar os materiais das aulas que eu já passei, porque eu fiz uma apostilinha com os conteúdos. Aí eu posso passar para você e aí você consegue se inteirar mais do conteúdo. Porque como já tá foi bom. você no grupo agora, você não consegue acessar os materiais anteriores, né? Eu teria que te mandar no privado. Me chama lá, depois procura meu nome lá no grupo. É uma foto minha com as minhas filhas. Você vai ver. Não, acho que não vai aparecer foto, mas você me acha lá e aí eu te envio os materiais desses conteúdos que já foram passados, ok? Qual é o seu nome? Ayla, Tá, professora obrigado. Ayla. De nada. E quem mais precisar também, não só o Davi, mas outras pessoas que quiserem, é só me chamar lá no privado que eu vou enviar os arquivos para vocês das aulas anteriores, ok? Pessoal do Pará também, se precisar qualquer coisa. Ah, professora, eu estou com dúvida nesse conteúdo, não entendi. Eu gravo um videozinho, ou eu envio material para vocês. Se não entender, a gente planta a bananeira, faz alguma coisa para vocês entenderem esse conteúdo, tá bom? Continuando. Então, vimos que a primeira é subjetiva. Então, estamos aqui. Oi, Anthony, pode falar. Ou você apertou sem querer? Professora, eu vou enviar uma mensagem para você aí para ver se você me passa os materiais, assim, sabe? Os PDF, qualquer arquivo que precisar. Tá Você bom, me envia. Anthony. Obrigada. De nada. Eu vou pegar um fone de ouvido aqui, gente, que tá. Não sei onde eu pus meu fone. Deixa eu pegar outro aqui, só um pouquinho. Cheguei, mas o importante é a função, né? Pronto. Vamos para a segunda frase, então. Aberto o porão, entramos na escola. E aqui, ó, nós temos duas opções. Ou vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que está aqui, ó, que é a opção B, ou ela vai ser adverbial temporal. Vocês lembram do conteúdo que a gente viu na aula passada? Que vocês acham que essa oração, ela é adverbial ou ela é substantiva, objetiva, direta? Podem falar, gente. Ó, nós temos essas duas opções. Vamos lá, ó. Aberto o porão, entramos na escola. Aqui a gente pode observar que o verbo ele está no particípio. E vocês lembram que na aula passada eu falei que os verbos quando estão no particípio, no gerúndio ou mesmo no infinitivo, a gente considera eles como uma forma reduzida
de oração adverbial. Então, vamos lá. Aqui está falando que é uma adverbial temporal, que tem a ver com o tempo, né? Que fala do tempo, de um acontecimento, enfim. Aberto o porão, entramos na escola. Pode ser o tempo anterior a essa ação, durante essa ação e posterior, depois dessa ação. E vocês acham, concordam que essa aqui seria uma adverbial temporal? Porque o aberto não é um verbo normal, não é um verbo transitivo. Então, por isso, nós não podemos considerar como uma objetiva direta. E também, lembrando que a objetiva direta teria que vir nessa estrutura aqui, ó. Não poderia iniciar com oração subordinada. A substantiva, ela vem depois. Vem aqui a parte inicial da oração, a oração principal, e depois, a partir do que nós temos a oração subordinada substantiva. Então, é uma estrutura diferente. Por isso, essa aqui também não poderia ser, tá? Então, aqui vai ser uma adverbial temporal. Então, qual é a alternativa que a gente vai marcar? Aqui a gente já matou. Vai ser a B ou a D? D. B? D. D de dado. Uhum. Isso mesmo, D. Ok. E a última aqui, ó. Não esqueças que é falível. Então, ó, não esqueças o quê? A pergunta que a gente faz. Então, pede um objeto direto, é um verbo transitivo que pede objeto direto. Então, por isso, objetiva direta. Vou até colocar aqui, tá? Certinho. Agora vamos para 2. No entanto, a mulher, independente de sua classe social, raça e idade, não. A conjunção grifada, que é no entanto, ela introduz uma ideia. Que ideia é essa? É uma ideia de oposição? É uma ideia, é uma explicação? Uma conclusão? Alternância ou adição de ideias? Qual dessas 5 alternativas vocês acham que é? Conclusão? Conclusão. Responderam conclusão. Eu vou abrir aqui. Estou procurando aqui o... Aqui. Os conectivos. A lista dos conectivos. Tá? Usados nas orações coordenadas. E qual a ideia que esses conectivos eles dão? Esses conectivos a gente considera as conjunções e algumas locuções, que são formadas por conjunções também, tá? Deixa eu arrumar aqui, gente. Então, aqui, a lista que a gente tem de aditivas, ou seja, que adicionam ideias. E, nem, que é no sentido negativo, também, que, e as locuções mais também, senão também, como também. Tá? Adversativas, ou seja, que trazem essa ideia de oposição ou contraste.
Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão e que. E também, no entanto, não obstante, ainda assim, apesar disso. Então, essas trazem a ideia de oposição e contraste. Ok? Alternativas trazem a ideia de alternância. Ou é a principal. Nós temos outras como ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo, já isso, já que é isso, ou já que aconteceu tal coisa, já, enfim, quer isso, quer aquilo. Conclusivas, ou seja, que dão a ideia de conclusão. Logo, portanto, pois, que vem quando vem junto ao verbo, né, proposto ao verbo, ou antes ou depois, por isso, por conseguinte, pelo que. E, por fim, as explicativas, né? A principal é por quê. Por quê, que e por quanto. Por quanto, ó. Por quanto é diferente de portanto, tá? Aí vamos voltar lá. Ó, no entanto, não sei se vocês conseguiram ver naquela lista. No entanto, essa conjunção, no entanto, ela introduz qual ideia, então? Oposição, explicação, conclusão, alternância ou adição? Agora que vocês viram a lista. Ali, gente. O que vocês acham? Que, no entanto, carrega qual a ideia? Querem olhar ali na lista de novo? Ó. No entanto, vamos lá. Ó. No entanto, aqui, ó. No entanto. Tá vendo? Oposição. Oposição. Então, a resposta correta é a letra A. Oposição. Como vocês não estão respondendo, né, gente? Estou fazendo aqui. 3. Marque o fragmento cujo significado equivale ao da oração sublinhada. Aqui o Gabriel colocou oposição. Isso mesmo. Certinho. Certinho, Gabriel. Eu não tinha visto aqui no chat, desculpa. Estão vendo aqui, ó, essa parte? Quando ela chegava tarde, para não incomodar sua mãe, subia as escadas pé ante pé. Então, essa parte que está grifada, ó, para não incomodar sua mãe, essa parte vocês vão observar qual dessas alternativas substitui ela sem mudar o sentido, ou seja, que transmita essa mesma ideia que é de finalidade, tá? Então, a finalidade dela andar, subir ali, pé a pé, né, pé ante pé, em silêncio, era para não incomodar sua mãe, era a finalidade. Então, nós vamos ter que achar qual dessas aqui que também tem essa ideia de finalidade, ok? À medida, então vamos lá, eu vou substituindo. Quando ela chegava à tarde, à medida que não incomodasse sua mãe, subia as escadas pé ante pé. Essa é a primeira opção. Vocês acham que é a letra A? Sim ou não? Sim ou não? Não. 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 Pessoal do Pará, sim ou não? Não, professor. Tá bom. Não, então vamos
eliminar ela. Ok, vamos para B. Eu vou substituir novamente. Quando ela chegava tarde, porque não incomodasse sua mãe, subia as escadas pé ante pé. Vocês acham que essa também, sim ou não? Não. Não. Não, professora. Não. Não, muito bem. Tá bom, vamos para a próxima. Quando ela chegava tarde, a fim de que não incomodasse sua mãe, subia as escadas pé ante pé. Vocês acham que é essa? Ou também não é? Sim. É essa, Sim. professora. Sim. Sim. Acho que é essa. Sim. Ok, vamos só ver as outras, tá? Só para ter certeza. Quando ela chegava tarde, posto que incomodasse sua mãe, subia as escadas pé ante pé. Essa também não tem nada a ver, né? E quando ela chegava tarde, antes que incomodasse sua mãe, subia as escadas pé ante pé. Essa também combinaria ali. No entanto, ela não traz a ideia de finalidade, e sim de tempo. Por isso não pode ser, porque aqui a gente está falando de finalidade, de uma oração adverbial de finalidade, tá? Subordinada adverbial final. Seria isso. Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Muito bem, vamos para a próxima. Posição, tá negrito, negrito. 4, ó. Indica o período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Essa aqui é bem difícil, hein, gente? Mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta. Primeiro, vamos eliminar o seguinte. Se o período é composto, quer dizer que nós temos que encontrar, nesse período, duas ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. Entenderam? Se tiver um verbo só, quer dizer que é um período simples. Então, nem adianta a gente classificar, porque é um período simples, não tem como classificar em oração coordenada ou oração subordinada. A gente só classifica as orações em orações coordenadas e subordinadas se o período é composto, tem duas ou mais orações. Tá bom, vamos lá. E vocês vão falando, eu acho que é, eu não acho que não é, professora. Se não és generoso na penúria, não serás generoso na abundância. Na abundância. Enrolei tudo aqui. E aí, vamos lá. Vamos identificar os verbos. Tem mais de um verbo aqui? Sim. Sim. Quais são os Sim. verbos? É só um, só que repete, né? Então, pode. eu ser. És, isso. E serás. Serás. Tá, nós temos dois verbos aqui. Então, pode ser essa. Nós temos um período composto. Ok? Nós temos período composto. A gente já vai ver se é ou não é essa aqui. O silêncio diz mais que o longo discurso. E aqui nós temos mais de um verbo. O silêncio diz mais que o longo discurso. Qual é o verbo? De ser. Isso. Diz. Muito Diz. bem, dizer. Isso mesmo. Bom. Então, só tem um verbo aqui, ó. O silêncio não é verbo, mais que, ou nenhuma dessas palavras é verbo. Então, aqui é um período simples. A gente vai eliminar, porque se não é um período composto, não tem como ser coordenada nem subordinada. Certo? Período simples, período simples. Palavras fortes e amargas indicam uma causa fraca. E aí, aqui, a gente tem mais de um verbo ou só tem um verbo? Um verbo. Só um. Que é Indicar?
Indica. Isso, indicar, muito bem. Ou indicam conjugado, né? Então, se eu tenho um verbo, período simples, a gente elimina. Pronto. Tudo que é débil é velho. Tudo que é forte é bom. E aí? É período composto, professor. E quais são os verbos? É, 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 é e é. 4 S, só isso. Só 4 S nós temos. Aí eu só coloquei negrito. Tá, vamos para a última, então. Nós eliminamos 2 até agora, né? Mudamos de paixões, mas não vivemos sem elas. é composto? Período composto. Quais são os verbos? Mudamos Vemos. e vivemos. Isso, muito bem. Bom, agora a gente vai ver que aqui está falando qual tem coordenação e subordinação. Lembrando que as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas, que têm conjunção, ou assindéticas, que não têm, tá? E a coordenação é aquela oração que ela funciona separadamente, ela não precisa necessariamente estar ligada com a outra. Mas a subordinação precisa, né? Então, nós temos que observar aqui, qual dessas 3, no caso, A, D ou E, vocês acham que seria coordenada e subordinada ao mesmo tempo? Eu acho que é a D, professor. D? E qual seria coordenada assindética ou sindética? E vocês classificariam a subordinada como qual? Como substantiva? Não poderia ser, né? Substantiva acho que está aqui fora de cogitação, independente da frase. Poderia ser adjetiva ou adverbial, que a gente viu na aula passada, né? As adverbiais. Então, ó, tudo que é débil é velho. Tudo que é forte é bom. E também, aqui a A vocês acham fora de cogitação, não é a A. Se não é generoso na penúria, não será generoso na abundância. Se não é, nós temos aqui a condicional, né? Ó, nós temos aqui a condicional, que seria um tipo de oração adverbial, né? Quando eu uso se. E aqui, ó, não será generoso na abundância, eu posso considerar como uma oração coordenada sindética. Que aqui, ó, mudamos de paixões, mas não vivemos sem elas. Aqui eu poderia considerar coordenada. E aqui também coordenada assindética, e aqui coordenada sindética adversativa. Mas as duas são coordenadas. E aqui a gente tem que encontrar uma é coordenada e outra subordinada. Então, aqui não seria porque as duas são coordenadas. As duas são... Então, estão entendendo a lógica? Sim. E aí, o que vocês comentaram que pode ser a D. Tudo que é débil
é velho. Tudo que é forte é bom. Aqui tem muitas orações, né? A gente teria que analisar muitas orações. E eu não estou conseguindo encaixar elas em nenhum tipo de oração subordinada, entendeu? Eu vejo aqui elas como coordenadas, mas não consigo ver a classificação. Pode ser que tudo que é forte é bom, enfim. Porque o que a gente vê ali na substantiva, por exemplo, é que vem aquela primeira parte da oração principal, depois vem o que e a continuação da oração. E aí aquela parte, ela vai ou está ligada ali ao nome ou está ligada a um verbo, complementando o nome ou complementando o verbo. Isso, oração substantiva. Não é essa estrutura aqui, vírgula no meio e continuação. Não é aqui. E também não é assim a estrutura da adjetiva, que ela vai ser ou explicativa ou restritiva. E aqui a gente não está vendo. Está sendo muito geral, assim. É muita informação. Se fosse assim, tudo que é débil é velho, tudo bem, a gente poderia até considerar como uma oração adjetiva. Mas, dessa forma que está, seria talvez só subordinada, mas não coordenada, entendeu? Então, aqui está mais próximo, seria essa A aqui, que essa parte aqui, ela é adverbial, vou colocar aqui, subordinada, adverbial, vou até cuidar o horário aqui. Já tá na hora, vamos fazer só mais, eu queria fazer até as 5, vai dar para fazer até as 5. Subordinada adverbial e coordenadas assindética. Prof, qual é a diferença entre subordinada e coordenada? A diferença é que, na oração coordenada, uma oração não depende da outra. Se eu separá-las, ainda assim eu consigo entender o significado, o sentido de cada uma dessas orações. Como aqui no exemplo da E, mudamos de paixões, mas não vivemos sem elas. Então eu posso falar assim, mudamos de paixões. Você entende? E não vivemos sem elas, ou mas não vivemos sem elas. A gente também entende, separadas, tá? Elas não precisam estar ligadas para a gente entender. Agora, as orações subordinadas, elas precisam estar sempre juntas. Você não consegue separar elas, se você separar, elas não vão ter um sentido lógico. Como a gente viu aqui, ó. Aberto o porão, entramos na escola. Aqui é uma oração subordinada, aqui nessa 2. Então, se eu colocar assim, aberto o porão, entramos na escola. Essa aqui dá para entender um pouco mais, mas tem outras que você não consegue entender muito bem. Elas sempre precisam estar juntas. Deu para entender? Depois eu vou enviar lá a explicação. Tem um slide com 2 exemplos que mostra essa diferença entre as orações coordenadas e subordinadas. Foi uma das primeiras aulas que eu ministrei sobre orações. Ok. Ó, é a última, tá? O blackout assustou a população, ainda que fosse por pouco tempo. O termo destacado, ainda que fosse por pouco tempo, a gente vai classificar como uma oração subordinada adverbial consecutiva, subordinada adverbial concessiva, substantiva predicativa, substantiva subjetiva ou adjetiva reduzida. Vamos por eliminação aqui. Vocês acham que essa, ó, prestem bastante atenção nessa frase, a estrutura dela, tá? Vou pôr em amarelo aqui. A estrutura dela, vocês viram como é a estrutura da oração substantiva. Essa aqui pode ser uma oração substantiva? Vocês acham que sim ou não?
Sim ou não? 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 Olha aqui. Como é a... Aqui nós temos um exemplo, ó. É bom que você venha. Olha a estrutura. Não esqueças que é falível. Então, nós temos aqui, né, a oração principal, depois vem o que e continua, né, a ideia da oração. Então, a oração substantiva, ela tem essa estrutura, que é diferente dessa que a gente está vendo. Então, aqui a gente já elimina duas, tá? A gente elimina a substantiva predicativa e a substantiva subjetiva. E vamos lá. Adjetiva. Vocês acham que essa oração pode ser adjetiva, reduzida? Primeiro, nós temos essa classificação, ou a classificação das orações adjetivas é por outro nome. Vocês lembram da classificação de orações adjetivas? Peraí, deixa eu mostrar para vocês. É explicativa e restritiva? Isso, eu já ia abrir aqui para vocês, olha. Explicativas e restritivas. Não tem esse nome reduzidas. Então, aqui é uma pegadinha. Quem sabe a classificação... Então, quem sabe a classificação, sabe que não pode ser uma adjetiva reduzida. Ok. Então, restam essas duas, consecutiva e concessiva. Consecutiva é aquela que traz a ideia de consequência. Então, eu apresento uma ideia. Deixa eu ter que abrir aqui a adverbial para vocês, peraí. Adverbiais aqui. Ó. Causal. Aí nós temos aqui, ó, consecutiva. Então, é aquela que apresenta a consequência da oração principal. Nós temos a oração principal e nós temos uma consequência. Então, a causal, ela mostra a causa e a consecutiva mostra a consequência. Tá? Enfatiza essa consequência. Então, chama consecutiva. E a outra é a concessiva, que é a outra opção, né? É a oração subordinada que expressa um fato hipotético que poderia se opor à realização da oração principal, ok? Só que esse fato da principal, ele vai se realizar independente do que aconteça nessa oração subordinada, tá? Então, não vai interferir que mude isso. Bom, então nós vemos aqui a consecutiva e a concessiva, tá? Ai, gente, tá difícil aqui. Aí, voltou. Então, vendo isso e vendo ali os exemplos, vocês acham que seria a oração subordinada adverbial consecutiva ou adverbial concessiva? Adverbial consecutiva. Consecutiva. Ó, vamos lá. 1 para consecutiva e 2 para concessiva. 1 ou 2? Pessoal aí do Pará, acha que é 1 ou 2? Já falaram consecutiva. Consecutiva, só relembrando, peraí. Consecutiva, ó, é quando apresenta a consequência de um fato. Vamos ver aqui o fato. Ó, o blackout assustou a população. Essa é a frase. O blackout assustou a população, ainda que fosse por pouco tempo. Então, aqui, é uma concessão, é um fato
é um fato que não vai interferir ali na mudança, o blackout não vai deixar de acontecer por causa disso, porque foi por pouco tempo, ou é uma consequência, o blackout aconteceu, enfim, por pouco tempo. Marcar aqui a 1, consecutiva. E vocês aí do Pará, vocês acham que é a 1 ou a 2? 1 ou 2? A ou B? Só tem essas duas opções, A ou B. Tem? Para a gente finalizar, que já vai entrar o professor Paulo daqui a pouco. A ou B, gente? Respondam aí. A1, A, B, 2. 1, ele respondeu 1 lá atrás, isso? E você aí da frente, qual você acha que é? 1 também? Eu acabei tirando aqui. Ó, vamos ver o exemplo, tem um exemplo bem parecido aqui. Ó. Chovia tanto que as ruas ficaram alagadas. Estudou tanto a ponto de ficar louco. Ó, Maria foi tão bondosa que me deixou surpreso. Essa é consecutiva. E aqui a concessiva, que é a outra opção, a 2, nós, por mais que estudasse, não conseguia entender a matéria. Mas, ó, o homem voltou, apesar de ter sido expulso dali. Essa aqui, ela tá bem parecida com essa frase que a gente está vendo. Com esse exemplo, ó. Ainda que, então, ainda que fosse expulso dali. Então, a resposta correta seria a B, concessiva, tá bom? Muita gente achou que era consecutiva, mas, na verdade, é a concessiva. Ainda que fosse por pouco tempo. O blackout aconteceu por pouco tempo. E isso não influenciou em nada que o blackout perdurasse ou não. Que ele acabasse ou não. Aí eu vou salvar aqui. Deixa eu só tirar esse amarelo. E a gente já vai finalizar. Pronto. Salvei e vou mandar dessa forma aqui. Tá? E vocês façam as últimas 5 questões. Ok? Vamos tirar nossa foto oficial e vamos terminar nossa aula de hoje, que o professor Paulo já deve estar entrando daqui a pouco. Prontinho? Alguém vai abrir a câmera aí? Não?